Muito bem. Então, deixem-me partilhar convosco, digamos, a minha própria experiência no desenvolvimento da minha tese, não é? Como irão ver, houve coisas que falharam e também é sobretudo sobre essas que vos queria dar nota para que possam, enfim, vos possa ser útil para o vosso próprio trabalho. Bom, a primeira mensagem que eu gostava de, ou as primeiras mensagens que eu gostaria de vos transmitir é que, de facto, quando as aulas desaparecem, no fundo, enfim, quando a disciplina associada às aulas da pós-graduação aparece, digamos, quem trabalha, enfim, o tempo é rapidamente absorvido por outras frentes. Portanto, há que manter a mesma disciplina, senão a tese vai sendo adiada. Por outro lado, acho que faz todo sentido que, sobretudo as pessoas que já trabalham e que têm áreas de interesse próprios, possam pensar numa tese que enriqueça ou que aprofunde essa mesma área, não é? Naturalmente que os orientadores podem e devem dar sugestões de áreas que possam ser úteis de trabalhar, mas é perfeitamente natural que uma pessoa que trabalha há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 6 anos numa determinada área, entenda que este é o momento certo para aprofundar de uma forma um pouco mais científica, passo o termo, digamos, essa sua preocupação. Finalmente, gostava também de vos dizer que, do meu ponto de vista, uma tese de mestrado é de facto um primeiro exercício para o uso de uma metodologia de investigação. Portanto, de facto, é útil, todos nós falamos em ciência e se calhar este é o momento de a gente experimentar uma metodologia que de alguma forma nos assegure um caminho de produzir alguma coisa que na prática resulte exatamente, obedeça a uma metodologia científica. Esta é apenas uma extensão de um boneco e na extensão deste boneco há também, digamos, quem tem algum interesse por isto, perceber qual é a perspectiva filosófica da realidade que está subjacente ao problema. Ou seja, por exemplo, nas ciências sociais, onde se encaixa no fundo a investigação dos sistemas de informação e da gestão, digamos, nem sempre aquilo que a gente conclui pode ser generalizado para todas as situações. E porquê? Porque, de facto, o que a gente percebe nas ciências sociais, onde se encaixam os sistemas de informação e a gestão, é que nem sempre, embora a gente constate aquilo que acontece e perceba porque é que aconteceu, nem sempre a gente percebe as razões fundamentais que originaram aquele output. O que quer dizer que, digamos, algum cuidado tem de acontecer às conclusões que possam decorrer do nosso próprio trabalho. Ou seja, assim, a ciência empírica pode ser pensada como um conjunto de conhecimento que pretende exatamente descrever e modelizar o mundo físico e que permita a sua previsão, mas, como é evidente, existem realidades onde a reprodutividade dos eventos não é garantida, como é o caso do domínio da gestão e, no meu caso concreto, na perspectiva, digamos, filosófica de realismo crítico. Enfim, se acharem que isto é útil para vocês, eu achei alguma piada a isto. O meu tema de trabalho de investigação foi a identificação de requisitos técnicos de cadernos de encargos destinados a sistemas de informação hospitalares. E porquê é que eu estava preocupado com isto? Porque tinha saído em 2009, tinha desenvolvido um projeto para construir um caderno de encargos para a substituição do nosso Hospital Information System de Gaia e, portanto, esta era uma matéria que estava muito acesa em mim. Eu não defini, no meu projeto de investigação, não defini propriamente hipóteses. O que eu defini foi áreas de investigação. Áreas de investigação traduzidas em interrogações que mais tarde se transformaram em agenda para as conversas que tive com as entidades que entrevistei. E a primeira interrogação que eu identifiquei foi de que forma método de representação deve assumir um caderno de encargos, um caderno técnico de especificação de requisitos de um sistema de informação hospitalar. Ou seja, ele é mais centrado em requisitos ligados à necessidade ou já mais centrado sobre requisitos numa forma mais, nos chamados requisitos de software, ou seja,
qual era o gradiente do detalhe que aparece nos cadernos de encargos. Eu depois tenho uma figura para vos explicar um pouco mais o que é que quer dizer com isto. E isso, na prática, identificou-me aqui um conjunto de questões que depois utilizei nas conversas, nas entrevistas que fiz com um conjunto de entidades, que falarei de seguida. Portanto, no fundo, para caracterizar um pouco melhor isto, o que é que eu pretendia ver é se os cadernos de encargos se centravam mais nesta fase da identificação das necessidades e características do novo sistema, ou já identificavam aqui requisitos de software, como modelos de identidade de relação, DFDs e coisas dessa matéria, que já estão, obviamente, no domínio da solução, não é? Pronto, isto era uma primeira questão. A segunda questão é saber se o caderno de encargos que foi produzido foi relevante no resultado final, ou seja, de que forma é que o caderno de encargos protegeu o contrato, de que forma é que ele assegurou a cobertura daquilo que a instituição pretendia e, no fundo, em que medida é que o caderno de encargos técnicos é responsável pelo que está a acontecer na prática, ou seja, queria tentar perceber a relação entre as duas coisas. E a terceira interrogação tinha a ver com uma outra área que vinha a acompanhar com algum interesse, é saber de que maneira é que os critérios que são estabelecidos, ou foram estabelecidos, ou que são estabelecidos por entidades certificadoras de soluções de sistemas de informação hospitalares, contribuiu para a construção destes cadernos. Porque me parecia curioso, porque, por exemplo, quem acompanhar a lista de requisitos do CCHIT, que é uma comissão de certificação para sistemas de informação hospitalares sediada nos Estados Unidos e que já agora encerrou em 2014, eles pareceram-me tão detalhados que me parecia que podiam enriquecer fortemente, digamos, os cadernos de encargos que pudessem ser construídos nessa matéria. E, portanto, tentei perceber se, de alguma forma, isso esteve presente na elaboração dos cadernos de encargos. A estratégia que utilizei foi a caso de estudo, ou seja, o que eu estabeleci com o meu orientador foi, no fundo, entrevistar hospitais que tivessem, no passado recente, desenvolvido um projeto de criação de um caderno de encargos, e depois falar também com os próprios fornecedores, para perceber do lado deles qual era a experiência que eles tinham daquilo que lhes chegavam das instituições e tentar criar condições. De novo, tentei suportar, digamos, essa estratégia de investigação em algum suporte bibliográfico que me permitisse considerar o caso de estudo como um método honesto e relevante para o desenvolvimento da ciência. Portanto, já falei nisto, não houve, de facto, não houve hipóteses prévias, o que existiu no meu trabalho foi, no fundo, um conjunto de interrogações para que, do modo exploratório, tentar perceber o que é que aconteceu de facto. As fontes de dados foram entrevistas a hospitais, neste caso o IPO do Porto e o próprio Centro Hospitalar de Gaia, e a dois fornecedores destas soluções, a HP e a Glint, e a minha própria experiência vivida enquanto autor no desenvolvimento do caderno de encargos de Gaia, não é? Embora a pessoa que eu entrevistei foi, digamos, o gestor do projeto, que não era eu. O estudo dos dois cadernos de encargos, portanto, por ambas instituições, bem como documentos disponíveis pelas entidades certificadoras, CCHIT, como vos falei, e Eurorec. Ou seja, isto muito centrado, digamos, nos outputs, nos critérios que as entidades certificadoras publicitam e que estavam disponíveis no mercado. Os resultados, obviamente, foi a síntese destes factos, a reflexão pessoal e a análise dos documentos. Isto, de alguma forma, foi o resultado deste meu processo de obter dados, obter informação que consubstanciasse as minhas próprias conclusões. Bom, isto aqui não se consegue ver bem, mas, no fundo, isto são, no fundo, as conclusões que me foi possível obter com as limitações que entendi que deveriam estar presentes nessas conclusões. Ou seja, a metodologia de investigação respeitada neste trabalho permite produzir conclusões
que, embora válidas, não podem ser generalizadas completamente, não são verdades absolutas. E, portanto, daquilo que eu e o meu orientador concluímos é que o que nós poderíamos, na sequência da reflexão que fizemos sobre os resultados que obtivemos, é de produzir um conjunto de recomendações que eventualmente possam vir a ser úteis para quem tiver a responsabilidade de um empreendimento desta natureza e que possa, no fundo, olhar para elas e ver de que forma é que, no caso concreto, na sua situação concreta, na sua situação contingente, possam ou não fazer sentido. Conclusões. Requisitos dos cadernos, não documentam requisitos de software, ou seja, chegamos à conclusão que não, senhora, de facto, os cadernos de encargos situam-se apenas na descrição das necessidades, eventualmente nas características da solução, mas normalmente não utilizam modelos para descrever, digamos, sistemas de informação já na sua forma mais final. Ou seja, esta foi uma primeira conclusão. Verifica-se que a descrição do negócio é feita numa linguagem natural e, curiosamente, que se centra fundamentalmente nas funcionalidades e muito pouco nas outras componentes que o Sr. Zacma identificava, por exemplo, dos dados, das classes de dados, dos locais a que acontece, enfim. Há, de facto, um foco no estudo que fizemos nas funcionalidades e não tanto, digamos, dos outros elementos de interesse que o Sr. Zacman identificou para descrever os sistemas de informação de uma organização. Por outro lado, também percebemos que, do ponto de vista do impacto, havia espaço para melhorias na construção dos cadernos de encargos. Por exemplo, pode acontecer o risco da funcionalidade estar presente, mas que implica uma sequência menos eficiente e adequada, ou seja, embora o fornecedor respeite a funcionalidade que nós lá colocamos, a necessidade que colocamos, o que acontece é que muitas vezes a concretização dessa funcionalidade pode estar bastante longe da eficiência que a organização pretende. Isso, curiosamente, foi um dado constatado na altura num dos hospitais que foram entrevistados. Depois pode haver dificuldades de estabelecer requisitos não funcionais como a usabilidade, é sempre muito difícil num texto traduzir o requisito da usabilidade e eventualmente há sempre o risco de desequilíbrios no detalhe da especificação dos requisitos, isso é comum na maioria dos cadernos de encargos. E finalmente a terceira conclusão é que realmente ninguém tinha utilizado, digamos, os critérios das entidades certificadoras para enriquecer o caderno de encargos. Tipicamente, em alguns casos, os fornecedores conheciam estes critérios, noutros casos, simplesmente não. Portanto, o que é que nós concluímos depois deste trabalho? É que, enfim, utilizando a lógica dos 10 mandamentos, pareceu-me na altura uma boa ideia tentar encontrar aqui um conjunto de recomendações que pudessem servir a outras entidades que têm deste encargo pela sua frente. Construa sobre o que já existe, ou seja, aproveite os cadernos de encargos que já existem no mercado, porque isso facilita muito o seu trabalho e normalmente eles até estão disponíveis. Até é fácil ligar aos colegas e tentar obter uma cópia. Eu, por exemplo, distribuí o caderno de encargos de Gaia a 10 colegas que me pediram. Olhe para este encargo, ou seja, a construção do caderno de encargos para um sistema de informação hospitalar como um projeto. Por exemplo, no caso de Gaia, demorou-nos 1 ano a construir o caderno de encargos, pela necessidade de falar com uma série de pessoas. Assegure-se que na equipa de projetos estão presentes os utilizadores-chaves das várias modalidades, produza um cronograma do projeto, aceite o facto do anexo técnico se centrar sobretudo na descrição de necessidades e características de solução, não esteja à espera e que as mesmas aconteçam numa linguagem corrente, não esteja à espera de grandes requisitos de software. Eventualmente, promova uma sessão de formação à equipa do projeto para apresentar o framework Zacman e explicar o que se pretende com cada uma das células. Assegure-se de criar condições para conhecer as soluções propostas. Este é um aspecto muito relevante que temos vindo a utilizar, nós e outras entidades, de uma forma muito consistente.
assegure-se de criar condições para conhecer as soluções propostas de modos distintos da leitura das mesmas, ou seja, é importante ter demonstrações do produto, porque é aí que a gente percebe como é que as funcionalidades mais importantes são de facto concretizadas. É importante fazer visitas, quando isso é possível, noutras instituições, para também ouvir, digamos, a opinião que outras organizações têm do produto. Enfim, isso é mais ou menos óbvio, mas nem sempre acontecia. Estrutura o AnnexTech de modo a exigir aos fornecedores que para cada requisito identificado e indexado diga qual é o seu grau de conformidade, ou seja, muitas vezes os fornecedores dizem que sim, mas, digamos, o grau de implementação nem sempre é adequado e pior do que em alguns casos até dizem que vão fazer, mas que ainda não têm disponível. Pondera impor uma fase de avaliação prévia no concurso, se for obrigado a abrir um curso internacional, enfim, isto é útil porque qual é o risco aqui? O risco aqui é da gente receber imensas propostas e não ter tempo sequer para olhar para elas todas. Portanto, realmente, se pudermos filtrar à partida as organizações que vão concorrer, isso pode nos ajudar bastante. E depois aqui uma última recomendação que na altura me pareceu, enfim, útil, dada a minha própria experiência, que é negociar com o Conselho de Administração as regras do jogo, ou seja, porque no limite há sempre o risco de depois da seleção ser feita, eventualmente imaginem, o nosso aqui output era 1, 2, 3, ou seja, ter um primeiro fornecedor, um segundo e um terceiro. Eventualmente alguém do Conselho de Administração, o próprio Conselho pode ser tentado a tentar negociar, digamos, com os 3 primeiros o melhor preço e tal, portanto se convém à partida está definido, que é para não entrarmos nesse tipo de situações. Agora, o que vos deixo como relevante são os comentários do argumento principal, que neste caso foi o professor Rui Rijo. Ele leu o meu trabalho com o meu documento de tese com muito cuidado e avançou aqui com um conjunto de questões, de notas, que me parecem ainda hoje bastante interessantes. Começou por dizer que faltam muitos acentos no texto. Isto, de facto, é um problema que eu tenho. Eu raramente ponho acentos nos meus textos. Enfim, não é bonito, mas é verdade. As figuras publicadas no documento tese devem ser desenhadas de raiz e, no caso de serem retiradas de algum documento, devem ter referência adaptadas a partir de, coisa que eu também não fiz. Devem ser evitados os bullets. Em alternativa, o texto deve ser mais descritivo. As referências indiretas devem ser, dentro do possível, evitadas. É preferível ler o material original. O objetivo do trabalho deveria surgir logo no início do documento, dado que é ele que determina desde logo a revisão bibliográfica e a escolha da própria metodologia de investigação, ainda que após a revisão bibliográfica pudesse reaparecer mais focado, que é interessante. Embora a revisão bibliográfica esteja adequada, haveria outros autores que deveriam ter sido referidos, como Laude, enfim, eu tomei nota à pressa enquanto ele estava a falar, e depois ele teve o cuidado de mandar um e-mail com todos os nomes, mas eu confesso que não encontrei esse e-mail para vos colocar aqui. Mas pronto, a ideia aqui é que o professor Rui Rijo entendeu que, embora achasse a revisão bibliográfica interessante, haveria um conjunto de autores que deveriam ter sido lidos ou poderiam ter sido também tratados e que não foram. Outra ideia engraçada que ele me deixou, eu confesso que fiquei impressionado, eu percebi que o professor Rui Rijo era um homem que gostava destas abordagens filosóficas à investigação. E ele deixou isso bem claro aqui neste ponto 7. No que respeita à escolha da perspectiva filosófica apresentada no realismo crítico, como suporte ontológico ao domínio do problema tratado, é insuficiente dizer que o domínio do problema se situa nas áreas de gestão e dos sistemas de informação, para que a sua escolha seja justificada. Por exemplo, a perspectiva interpretativista poderia ter sido considerada como alternativa. Seria a partir do problema que se pretende investigar e das entidades, sejam elas construtos mentais e ou objetos reais externos aos autores envolvidos, que se presumem vir a descobrir e manipular, que é a escolha da perspectiva filosófica se deve alicerçar. Eu agradeci de facto este comentário, ainda hoje estou um bocadinho convencido que a abordagem do realismo crítico, enquanto perspectiva filosófica, é mais interessante neste domínio, mas obviamente que este comentário é bastante interessante.
Onde está aluno, deveria estar investigador. No diagrama que resume metodologia, onde estão dados e análise de dados, deveria estar material empírico e análise de material empírico. Seria útil colocar em anexo no documento de tese a apresentação e outros documentos que possam ter sustentado as entrevistas efetuadas. Seria útil incluir na tese do capítulo das conclusões um subcapítulo de discussion of findings, que poderia descrever, por exemplo, o impacto que o material empírico e a sua análise foram tendo ao longo do tempo, na própria recolha de mais material empírico. Por exemplo, as segundas entrevistas foram com certeza enriquecidas com as primeiras. Seria útil que o documento de tese fosse enriquecido com um capítulo de próximos passos, onde novas linhas de trabalho de investigação pudessem ser surgidas para enriquecer este domínio de investigação. E o último ponto é que ele me matou. Faltou a validação pelos entrevistados das notas tomadas pelo investigador e, em particular, a sua autorização para que o seu nome seja referido no documento de tese, que poderá vir a ser divulgado a um público mais vasto. Eu não estou certo que no meu documento original estivessem lá o nome dos investigadores, dos entrevistados. Mas o que é verdade é que isto foi uma falha, e foi uma falha do meu ponto de vista grave, ou seja, realmente eu depois fiz isso, depois digamos, desta apresentação, fiz isso, naturalmente que as pessoas, o retorno que me deram foi que de facto não viam qualquer problema em que o seu nome aparecesse e concordavam com a síntese da conversa, mas o que é verdade é que isto foi uma falha metodológica para a qual eu vos chamo a atenção. E pronto, e é isto. Ricardo Domingos, obrigadíssima pela apresentação.